Pergunta. Fiz um ultrassom e estou com um hematoma retrocoriônico. O que fazer? Um grande medo, né? Que a gente tem, né? A gente tem os hematomas retrocoriônicos, eles são um pequeno, né? Acontecem por um pequeno descolamento ali da placenta que ainda é muito sensível, que ainda está se aderindo ao útero, tá? Então, esse hematoma retrocoriônico, ele pode tem uma evolução, né, favorável de ser absorvido e não ter nenhuma, vamos dizer, impacto aí na gravidez, ou ele pode aumentar e continuar descolando a gravidez, descolando a placenta, né, evoluindo para, às vezes, uma interrupção da gestação. Esses hematomas, eles podem sangrar ou não. Então, às vezes, a gente precisa do ultrassom para diagnosticar, né, esses ultrassons. Então, por isso é muito importante, às vezes, fazer um ultrassom no primeiro trimestre. Eles são mais comuns no primeiro trimestre, né, Marina? Sim. E é muito importante a gente entender, gente, que esse hematoma, ele pode acontecer espontaneamente, sem esforço nenhum da mulher, né? A gente não precisa se sentir culpada que, de repente, um hematoma aconteceu, até porque, normalmente, no início da gravidez, à medida que esse trofoblasto, né, que são aquelas primeiras células, elas vão infiltrando a parede do útero para o crescimento, às vezes você tem o rompimento de alguns vasos e esses hematomas podem acontecer, tá? E são extremamente comuns, né? Muito comuns. É muito comum a gente encontrar mulheres que têm esse hematoma. Algumas sangram, outras não sangram. E a avaliação e mesmo as orientações em relação à evolução desses hematomas, elas são muito pessoais, né? Dependem de cada mulher, depende de como que foi esse sangramento ou o tamanho desse hematoma, né? Exato. Às vezes a gente... ele é diagnosticado muitas vezes quando a paciente tem um pequeno sangramento no início da gravidez, né? E a gente sabe que nenhum sangramento é normal na gestação, mas eles são comuns. Então a gente vai lidar muito, né, com esses sangramentos, mas sempre a gente tem que buscar uma causa. E a gente, às vezes, não tem como tratar, né? Não existe um tratamento. A gente vai fazendo um acompanhamento, faz algumas medidas, né, que às vezes... não tem tanta certeza se vai mudar, né? A gente, um repouso ou evitar relações sexuais, a gente sabe que isso não tem muita evidência de que vai impedir desse hematoma crescer, mas quando a gente faz algum esforço ou quando tem a relação, pode ter sangramento. E o sangramento deixa a gente angustiada, né? Então, às vezes a gente, dependendo do tamanho do hematoma, da posição que ele está, se ele está próximo ao colo, ele vai sangrar e a gente acaba orientando e vai acompanhando. Eu peço muito para ver a foto do ultrassom, né? Quando tem um hematoma, a gente vê a foto, vê ali o tamanho que ele está proporcional ao tamanho da placenta, para a gente ir dando essa segurança para vocês e acompanhando com qualidade, né? De bons ultrassonografistas, né? E tudo mais. E é importante a gente entender, gente, que a mulher que tem um hematoma, ela não precisa de um repouso absoluto no leito, tá bom? Então, não quer dizer que o fato de você estar com um hematoma, que você tem que ficar parada, quieta, sem fazer nada. Porque se esse hematoma tiver que evoluir, ele vai evoluir, independente do que a gente fizer ou não, né? Então, talvez a gente peça uma diminuição de esforços físicos maiores, mas o repouso em si, ele infelizmente não é benéfico. Nem a mulher que ficar deitada o tempo todo não vai impedir, né? Assim, é o que eu falo, é isso. Não vai impedir do hematoma evoluir. Às vezes, na verdade, eu costumo brincar com as minhas pacientes que quando a gente faz, se o repouso ajudasse sempre, a gente ia manter a mulher na cama, parada, a gravidez inteira para nada 9 acontecer. meses. E isso, infelizmente, não ajuda, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter na mente, gente, que gravidez foi feita para dar certo. A maioria delas dá certo. E a gente tem que olhar para a gravidez sempre como copo meio cheio, sabe? Pensa positivo, pensa que vai dar certo, faça o seu melhor para que isso aconteça, cuide da sua saúde, porque a maior probabilidade é que realmente dê certo. É isso mesmo. A gente segue acompanhando aí, a gente sabe que é uma dúvida que pesa ali no fundo do coração de todo mundo, mas venha com a gente vai explicar, a gente vai acompanhar com o ultrassom e se Deus quiser, vai evoluir com uma gravidez com muito sucesso. Maravilhoso. Né? Isso mesmo.